Mas outro ponto de vista começou a vazar lentamente de casa: o drama na Embaixada dos Estados Unidos, o cerco de Rio e os ataques às bases aéreas tinham mantido milhões de americanos grudados em seus aparelhos de televisão. Até então os Vietcongues tinham operado principalmente nas regiões rurais, quase invisíveis ao público americano. Agora, pela primeira vez, eles eram visíveis nas principais cidades, causando confusão e destruindo tudo. Os americanos tinham escutado dizer que a guerra estava terminando e poderia ser vencida. Estas imagens diziam outra coisa. De repente, o propósito da guerra parecia menos claro. Como o Vietnã do Sul poderia permanecer estável diante deste inimigo que se via por toda a parte? Como os americanos poderiam reivindicar uma vitória clara? Não havia realmente nenhum fim à vista. As pesquisas de opinião pública americanas mapeavam uma nítida reviravolta contra a guerra. Demonstrações antibelicistas explodiam por todo o país. Os conselheiros militares do presidente Lyndon Johnson, que vinham lhe dizendo que o Vietnã do Sul estava sendo controlado, agora confessavam não estarem mais tão otimistas. Nas primárias democráticas de New Hampshire naquele mês de março, Johnson ficou atônito com sua derrota para o senador Eugene McCarthy, que havia galvanizado o crescente sentimento contra a guerra. Logo depois, Johnson anunciou que não iria concorrer para a reeleição na próxima corrida presidencial e que lentamente retiraria as forças americanas do Vietnã. A ofensiva Tet foi, na verdade, um momento decisivo na Guerra do Vietnã, mas não na direção que Westmoreland e sua equipe haviam previsto. Interpretação. Para os estrategistas americanos, o sucesso da guerra dependia, em sua maior parte, das forças armadas. Ao usar seu exército e armamentos superiores para matar o máximo possível de Vietcongues e ganhar o controle das áreas rurais, eles garantiriam a estabilidade do governo sul-vietnamita. Estando o Sul suficientemente forte, o Vietnã do Norte desistiria de lutar. Os vietnamitas viam a guerra de outra maneira. Por natureza e prática, eles viam conflitos em termos bem mais amplos. Eles examinavam a situação política no Sul, onde as missões de busca e destruição estavam alienando os camponeses sul-vietnamitas. Os norte-vietnamitas, enquanto isso, faziam o possível para conquistar os camponeses e ganhar para si mesmo um exército de milhões de simpatizantes silenciosos. Como o Sul podia estar seguro se os americanos haviam falhado em conquistar os corações e mentes dos fazendeiros vietnamitas? Os norte-vietnamitas também examinavam a cultura americana, onde o apoio à guerra era amplo, mas não era profundo. A Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada da história. Os militares estavam tentando controlar as informações sobre a guerra, mas as imagens na televisão falavam por si só. Os norte-vietnamitas não paravam, continuamente ampliando seus postos de observação e analisando o contexto global da guerra. E a partir deste estudo eles traçaram sua estratégia mais brilhante, a ofensiva Tet. Usando seu exército de simpatizantes camponeses no sul, eles conseguiram se infiltrar em todas as partes do país, contrabandeando armas e suprimentos acobertados pelo feriado de Tet. Os alvos que atingiam não eram apenas militares, mas televisivos. Seus ataques em Saigon, base de quase toda a mídia americana, inclusive do jornalista Walter Cronkite da CBS, em visita naquela época, eram espetaculares. Rio e Kisen eram também lugares fortemente cobertos pelos repórteres americanos. Eles também atacavam locais simbólicos, embaixadas, palácios, bases aéreas que absorveriam a atenção da mídia. Pela televisão isto criaria a dramática,
e ilusória impressão de que os Vietcongues estavam por toda parte, enquanto que os bombardeiros e os programas de pacificação americanos não tinham dado em nada. Com efeito, o objetivo da ofensiva Tet não era um alvo militar, mas o público americano diante de seus aparelhos de televisão. Uma vez tendo os americanos perdido a fé e em um ano de eleição o destino da guerra estava decidido. Os norte-vietnamitas não precisavam vencer uma única batalha campal e de fato eles jamais venceram. Mas ao estender sua visão do campo de batalha para a política e a cultura, eles ganharam a guerra. Tendemos sempre a olhar para o que nos é mais imediato, tomando o caminho mais direto para alcançarmos nossos objetivos e tentando ganhar a guerra vencendo o máximo possível de batalhas. Pensamos em termos pequenos, no nível micro, e reagimos a acontecimentos presentes, mas esta é uma estratégia banal. Nada na vida acontece isoladamente, tudo está relacionado a todas as outras coisas e tem um contexto mais amplo. Esse contexto inclui pessoas fora de seu círculo imediato a quem suas ações afetam, o público em geral, o mundo inteiro, ele inclui a política, pois todas as escolhas na vida moderna têm ramificações políticas, ele inclui cultura, mídia, o modo como o público vê você. Sua função como um grande estrategista é ampliar sua visão em todas as direções, não só olhar mais adiante para o futuro, mas também ver melhor o mundo a seu redor melhor do que seu inimigo. Suas estratégias se tornarão insidiosas e impossíveis de frustrar. Você será capaz de utilizar as relações entre o que está acontecendo, uma batalha preparando a outra, um golpe cultural armando um golpe político. Você trará a guerra para arenas que seus inimigos ignoravam, apanhando-os de surpresa. Somente a grande estratégia é capaz de produzir grandes resultados. A guerra é a continuação da política por outros meios. Carl von Clausewitz, de 1780 a 1831. Chaves para a guerra. Milhares de anos atrás, nós, humanos, nos elevamos acima do mundo animal e não olhamos para trás. Figurativamente falando, a chave para este avanço evolutivo foi nosso poder de visão, a linguagem e a capacidade de raciocinar que ela nos deu, deixando-nos ver melhor o mundo a nosso redor. Para se proteger de um predador, um animal dependia de seus sentidos e instintos, ele não podia ver o que estava para acontecer ou a outra extremidade da floresta. Nós, humanos, por outro lado, podíamos mapear toda a floresta, estudar os hábitos de animais perigosos e até a própria natureza, adquirindo um conhecimento mais amplo, mais profundo, do nosso ambiente. Podíamos ver perigos se aproximando antes que eles existissem. Esta visão expandida era abstrata, enquanto um animal estava preso no presente, nós podíamos ver o passado e vislumbrar o futuro até onde nossa razão nos levasse. Nossa visão se expandiu mais e mais no tempo e no espaço, e acabamos dominando o mundo. Em algum ponto ao longo da linha, entretanto, paramos de evoluir como criaturas racionais. Apesar de nosso progresso, existe sempre uma parte de nós que permanece animal, e essa parte animal pode responder apenas ao que é mais imediato em nosso ambiente, ela é incapaz de pensar além do momento. O dilema ainda nos afeta, os dois lados de nosso caráter, racional e animal, estão constantemente em guerra, tornando quase todas as nossas ações desajeitadas. Nós raciocinamos e planejamos para alcançar um objetivo, mas no calor da ação ficamos emotivos e perdemos a perspectiva. Usamos expertise e estratégia para agarrar o que queremos, mas não paramos para pensar se o que queremos é necessário, ou que consequências isso terá.
A visão ampliada que a racionalidade nos dá, muitas vezes, fica eclipsada pelo animal emocional, reativo interior, o lado mais forte de nossa natureza. Mais do que nós hoje, os gregos antigos estavam próximos da passagem da raça humana de animal para racional. Para eles, nossa natureza dual nos fazia trágicos, e a origem da tragédia era a visão limitada. Nas tragédias gregas clássicas como Édipo Rei, o protagonista pode pensar que sabe a verdade e conhece o mundo o suficiente para atuar nele, mas sua visão é limitada por suas emoções e desejos. Ele tem apenas uma perspectiva parcial da vida e de suas próprias ações e identidade, assim ele age com imprudência e causa sofrimentos. Quando Édipo finalmente compreende seu próprio papel em todos os seus infortúnios, arranca fora seus olhos símbolos de sua trágica limitação. Ele pode ver o mundo lá fora, mas não dentro de si mesmo. Os gregos, entretanto, também reconheceram o potencial para uma possibilidade humana superior. Muito acima da esfera dos mortais estavam os deuses do Olimpo, que tinham visão perfeita do mundo, tanto do passado como do futuro, e a raça humana tinha algo em comum com eles, assim como com os animais nós éramos não só em parte animais como, em parte, divinos. Além do mais, aqueles capazes de ver mais longe do que os outros, de controlar sua natureza animal e pensar antes de agir, eram humanos da espécie mais profundamente humana, os mais capazes de usar os poderes da razão que nos separa dos animais. Em oposição à estupidez humana, visão limitada, os gregos imaginaram uma prudência humana ideal. Seu símbolo era Ulisses, que sempre pensava antes de agir. Tendo visitado Hades, a terra dos mortos, ele estava em contato com a história ancestral e o passado, e estava sempre curioso, ansioso por conhecimento, e era capaz de ver ações humanas, as suas próprias e as dos outros, com um olhar desapaixonado, considerando as consequências a longo prazo. Em outras palavras, como os deuses, mesmo que em menor grau, ele tinha capacidade de enxergar o futuro. O consumado realista, o homem de visão, Ulisses era um personagem do poema épico de Homero, mas havia versões históricas do ideal, a figura política e líder militar, Temístocles, por exemplo, e Alexandre, o Grande, elevado por Aristóteles ao auge da inteligência e da ação combinadas. O homem prudente pode parecer frio, sua racionalidade sugando o prazer da vida. Nada disso. Como os deuses amantes do prazer no Monte Olimpo, ele tem a perspectiva, o calmo desprendimento, a habilidade para rir, que vem com a verdadeira visão, que dá a tudo o que ele faz uma leveza, estes traços compreendendo o que Nietzsche chama de ideal apolíneo. Só as pessoas que não conseguem ver além do próprio nariz tornam as coisas pesadas. Alexandre, o grande estrategista e homem de ação, também era famoso pelas folhas e festividades. Ulisses amava a aventura, ninguém era melhor na experiência do prazer. Ele era simplesmente mais sensato, mais equilibrado, menos vulnerável às suas próprias emoções e riu mais e deixava em sua esteira menos tragédia e tumulto. Esta criatura calma, desapegada, racional, que vê longe, chamada de prudente pelos gregos, é o que vamos chamar de grande estrategista. Somos todos, até certo ponto, estrategistas. Queremos naturalmente ter controle sobre nossas vidas e tramamos pelo poder, consciente ou inconscientemente procurando obter o que queremos. Usamos estratégias, em outras palavras, mas elas tendem a ser lineares e reativas e muitas vezes são fracionadas e desviadas do curso por reações emocionais. Estrategistas espertos podem ir longe, mas só uns poucos não cometem erros.
Se tiverem êxito, se empolgam e se excedem, se enfrentam contratempos e contratempos são inevitáveis ao longo da vida, ficam facilmente arrasados. O que distingue os grandes estrategistas é sua capacidade de olhar mais fundo, tanto para dentro de si mesmos como para dentro dos outros, compreender e aprender com o passado e ter uma noção clara do futuro, até onde se possa prevê-lo. Simplesmente, eles veem mais, e sua visão ampliada permite que executem planos às vezes por longos períodos de tempo, tão longos que aqueles à sua volta talvez nem percebam que eles estão com um plano em mente. Eles atacam as raízes de um problema, não seus sintomas, e atingem a marca honestamente. Ao avançar para ser um grande estrategista, você segue o caminho de Ulisses e se alça à condição dos deuses. Não é tanto que suas estratégias sejam mais espertas ou manipuladoras, mas que elas existam em um plano superior. Você deu um salto qualitativo. Em um mundo onde as pessoas são cada vez mais incapazes de pensar nas consequências, são mais animais do que nunca, a prática da grande estratégia o colocará instantaneamente acima dos outros. Ser um grande estrategista não implica anos de estudo ou uma total transformação de sua personalidade. Significa apenas utilização mais eficaz do que você tem sua mente, sua racionalidade, sua visão. Tendo evoluído como uma solução para o problema da guerra, a grande estratégia é um conceito militar. E um exame de seu desenvolvimento histórico revelará a chave para fazer com que ela funcione para você no dia a dia. Nos primórdios da história da guerra, um governante ou general que entendesse de estratégia podia exercer o poder. Ele podia vencer batalhas, construir um império ou, pelo menos, defender sua própria cidade ou estado. Mas problemas surgiam com a estratégia neste nível. Mais do que qualquer outra atividade humana, a guerra confunde as emoções, agita o animal interior. Ao tramar uma guerra, um rei dependeria de coisas como seu conhecimento do terreno e sua compreensão tanto das forças inimigas quanto das suas. Seu sucesso dependeria de sua habilidade para ver as coisas com clareza. Mas esta visão provavelmente estaria obscurecida. Ele tinha emoções às quais reagir, desejos a realizar, ele não podia pensar totalmente em seus objetivos. Querendo vencer, ele subestimaria a força do inimigo ou superestimaria a sua. Ao invadir a Grécia em 480 a.C., Xerxes, da Pérsia, pensava ter um plano perfeitamente racional. Havia muitas coisas que ele não levara em conta, e deu-se o desastre. Outros governantes, na verdade, venceram suas batalhas só para se embriagarem com o sucesso e não saberem mais parar, provocando ódio, desconfiança e o desejo de vingança implacáveis à sua volta, culminando em guerra em várias frentes e na derrota total como na destruição do belicoso Império Assírio, com sua capital Nínive eternamente enterrada na areia. Em casos assim, a vitória na batalha resultou apenas em riscos, expondo o conquistador a desastrosos ciclos de ataques e contra-ataques. Na antiguidade, estrategistas e historiadores, de Sun Tzu a Tucídides, tiveram consciência deste padrão autodestrutivo recorrente na guerra e começaram a inventar modos mais racionais de lutar. O primeiro passo foi pensar além da batalha imediata. Supondo que você saísse vencedor, como isso o deixaria em melhor ou pior situação? Para responder a esta pergunta, o lógico era pensar com antecedência a partir da terceira e da quarta batalhas, que se conectavam como elos em uma corrente. O resultado foi o conceito de campanha, no qual o estrategista define um objetivo realístico e trama antes as várias etapas para chegar até lá.
Batalhas individuais são importantes apenas porque preparam as próximas até o fim. Um exército pode até intencionalmente perder uma batalha como parte de um plano a longo prazo. A vitória que importa é a da campanha como um todo, e tudo está subordinado a esse objetivo. Este tipo de estratégia representou um avanço qualitativo. Pense em um jogo de xadrez, quando o grande mestre, em vez de se concentrar apenas no movimento prestes a acontecer e de fazê-lo unicamente em reação ao que o outro jogador acabou de executar, deve visualizar todo o tabuleiro com bastante antecedência, traçando uma estratégia global, usando os movimentos dos peões agora para armar aqueles das peças mais poderosas mais à frente. Pensar em termos de campanha deu à estratégia uma nova profundidade. O estrategista usava cada vez mais o mapa. A guerra neste nível exigia que o estrategista pensasse profundamente em todas as direções antes de iniciar uma campanha. Ele tinha de conhecer o mundo. O inimigo era apenas uma parte do contexto, o estrategista também tinha de prever as reações de aliados e países vizinhos. Qualquer passo em falso com eles e todo o plano poderia se revelar. Ele tinha de imaginar a paz depois da guerra. Ele tinha de saber do que seu exército era capaz ao longo do tempo e pedir nada mais do que isso. Ele tinha de ser realista. Sua mente tinha de se expandir para enfrentar as complexidades da tarefa e tudo isto antes de trocar um único golpe. Mas pensar estrategicamente neste nível gerava benefícios sem fim. Uma vitória no campo de batalha não seduziria o líder para um movimento impensado que pudesse no futuro ser um obstáculo para a campanha, nenhuma derrota o deixaria irritado. Quando algo inesperado acontecesse e o inesperado é de se esperar na guerra, a solução que ele improvisasse para enfrentá-lo teria de estar de acordo com as metas no horizonte distante. A subordinação de suas emoções ao pensamento estratégico lhe daria mais controle no curso da campanha. Ele manteria sua perspectiva no calor da batalha. Ele não seria apanhado no padrão reativo e autodestrutivo que destruirá tantos exércitos e estados. Este princípio de campanha só foi batizado com o nome de grande estratégia em uma época relativamente recente, mas já existia de várias formas desde os tempos antigos. Ela é nitidamente visível na conquista da Pérsia por Alexandre, no controle de vastos territórios com pequenos exércitos pelos impérios romano e bizantino, nas disciplinadas campanhas dos mongóis, na derrota da armada espanhola pela rainha Elizabeth e, nas campanhas brilhantemente concebidas do duque de Marlborough contra os Habsburgos. Em épocas modernas, a derrota primeiro dos franceses, depois dos Estados Unidos, para o Vietnã do Norte, neste último caso sem vencer uma única batalha importante, deve-se considerar como um consumado uso da arte. A história militar mostra que o segredo da grande estratégia, o que a separa da estratégia simples, de fundo de quintal, é sua particular qualidade de previsão. Grandes estrategistas pensam e planejam bem mais adiante no futuro antes de agir. Nem o planejamento deles é apenas uma questão de acumular conhecimentos e informações, tratar-se de olhar para o mundo com um olhar desapaixonado, pensar em termos da campanha, planejar etapas indiretas, sutis, ao longo do caminho cujo propósito possa apenas gradualmente se tornar visível aos outros. Não só este tipo de planejamento engana e desorienta o inimigo, para o estrategista, ele tem os efeitos psicológicos de acalmar, de dar uma noção de perspectiva, de permitir a flexibilidade para mudar na hora certa sem perder de vista o objetivo básico. Emoções são mais fáceis de controlar, a visão enxerga mais longe e melhor. A grande estratégia é o auge da racionalidade.
A grande estratégia tem 4 postulados principais, extraídos, abaixo, de casos reais dos praticantes mais bem-sucedidos na arte. Quanto mais você conseguir incorporar estes princípios a seus planos, melhores serão os resultados. Concentre-se em seu objetivo maior, seu destino. O primeiro passo para ser um grande estrategista, aquele que fará tudo mais entrar nos eixos, é começar tendo em mente um objetivo claro, detalhado, premeditado, que esteja enraizado na realidade. Costumamos imaginar que geralmente operamos com base em uma espécie de plano, que temos metas que tentamos alcançar. Mas em geral nos enganamos, o que temos não são metas, mas desejos. Nossas emoções nos contagiam com desejos vagues, queremos fama, sucesso, segurança, algo grande e abstrato. Esta nebulosidade desequilibra nossos planos desde o início e os coloca em um curso caótico. O que tem distinguido todos os grandes estrategistas da história, e pode distinguir você também, são metas específicas, detalhadas, focalizadas. Contemple-as todos os dias, e imagine como será para alcançá-las e como você se sentirá ao alcançá-las. Por uma lei psicológica peculiar aos humanos, visualizá-las claramente desse modo vai transformá-las em uma profecia realizada. Ter objetivos claros foi crucial para Napoleão. Ele visualizava seus objetivos em intensos detalhes no início de uma campanha, ele podia ver mentalmente com clareza a última batalha. Examinando um mapa com seus auxiliares, ele mostrava o ponto exato onde ela terminaria. Uma previsão absurda, é o que poderia parecer, visto que não só a guerra está sujeita a mudanças a qualquer hora e ao que o inimigo inventar para surpreendê-lo, como os mapas de Napoleão eram notoriamente pouco confiáveis. No entanto, repetidas vezes suas previsões se comprovariam incrivelmente corretas. Ele também visualizava o resultado da campanha, a assinatura do tratado, suas condições, a cara do zar russo ou do imperador austríaco derrotados e exatamente como a concretização desta meta em particular o posicionaria para sua próxima campanha. Quando o rapaz, Lyndon B. Johnson, apesar de sua limitada educação, estava determinado a ser presidente um dia. O sonho virou uma obsessão, ele se via como presidente, pavoneando-se no palco mundial. Conforme avançava em sua carreira, ele nunca fez nada sem estar de olho neste objetivo máximo. Em 1957, Johnson, na época senador pelo Texas, apoiou uma lei de direitos civis. Isso o prejudicou no Texas, mas o elevou nacionalmente. Pelo visto, um senador do Sul havia se manifestado, arriscando seu emprego. O voto de Johnson chamou a atenção de John F. Kennedy, que, na campanha de 1960, o indicou para vice-presidente. O cargo acabou sendo o degrau de Johnson para a presidência. Objetivos claros a longo prazo orientam todas as suas ações, grandes e pequenas. Decisões importantes ficam mais fáceis de tomar. Se alguma perspectiva fulgurante ameaçar seduzir você para se afastar de seu objetivo, você saberá resistir. Você sabe quando sacrificar um peão, até quando perder uma batalha, se isso servir a seu propósito final. Seus olhos estão focalizados em vencer a campanha e nada mais. Suas metas precisam estar enraizadas na realidade. Se elas estão simplesmente além de suas possibilidades, essencialmente impossíveis de realizar, você perde a coragem e o desânimo pode rapidamente crescer até se tornar uma atitude derrotista. Por outro lado, se falta certa dimensão e grandeza à sua meta, pode ser difícil permanecer motivado. Não tenha medo de ousar.
No sentido amplo, você está criando para si mesmo o que Alexandre sentia ser seu destino e o que Friedrich Nietzsche chamou de tarefa da vida, aquilo para o qual suas tendências e aptidões naturais, talentos e desejos, parecem apontar você. Atribuir a si mesmo uma tarefa na vida vai inspirar e guiar você. A natureza do objetivo é crítica. Alguns objetivos, se realizados, irão magoá-lo no longo prazo. Os objetivos da grande estratégia no verdadeiro sentido são construir uma base sólida para a futura expansão, tornar você mais seguro, aumentar seu poder.